Fala, vestibulandos de todo o Brasil. Aqui é o professor Jurubeba, o papito da história. E aí, vestibulandos, vamos resolver essa questão, ó. Ela é uma questão Ledô, que é uma questão específica para aqueles alunos que precisam de um acompanhamento, de uma questão diferenciada, para poder, nesse caso, resolver uma condição especial. Ela é de 2012, então o Enem tem isso, o Enem é inclusivo. E aí essa questão pode ser bem novidade para você. É uma questão, vestibulandos, que vai trabalhar com essa competência, ó. A competência 3. E a competência 3 fala o que para nós? Que vocês, vestibulandos, têm que compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. É isso a competência 3. Ou seja, essa competência, essa questão, vai falar sobre isso aqui, vestibulandos, olha. Sobre movimentos sociais. Basicamente isso aqui, olha. Movimentos sociais. E aí, vestibulando, a gente vai trabalhar a competência 3 e a habilidade 13. A habilidade 13 fala o quê? Que você tem que ter a capacidade de analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processo de disputa pelo poder. Então, é isso que nós vamos trabalhar a habilidade aqui. Então, ó, é habilidade vestibulando 13. E aí, vestibulando, o que é que nós temos aqui? De cara, nós temos uma questão sobre Revolução Francesa. Olha aqui, minha vida, olha, no enunciado, olha. Revolução Francesa. E aí, vestibulando, vale a pena o quê? Vale a pena a gente pegar e fazer um breve resumo sobre a Revolução Francesa. O que é que você tem que saber sobre a Revolução Francesa? Você tem que saber sobre a Revolução Francesa as causas. Quais as causas que levaram a França a entrar em uma revolução? Então, as causas são várias. Ó, vestibulando, ó, anote. Anote. Primeira causa. A primeira causa é que a França vai entrar numa revolução devido, vestibulando, a uma crise econômica. Então, anote aí, anote. Crise econômica. Vamos lá. Além da crise econômica, qual é a outra causa? A outra causa é guerras. A França vai se envolver em várias guerras. Qual o pior de tudo? Ainda perde essas guerras. Então, essas guerras faziam com que a França gastasse muito dinheiro. Então, está ligado à crise econômica. Além disso, temos mais o quê? A situação de miséria da maior parte da população. Então, vou anotar aqui, ó, miséria das camadas populares. Além dessa miséria, tinha mais o quê? A população estava revoltada com isso aqui, vestibulando, ó, com o pagamento de altos impostos. Então eles estavam revoltadíssimos com esses altos impostos que tinham que pagar para o governo. Além disso, tinha mais o quê? Eles estavam insatisfeitos com os privilégios. Privilégios, naquela época, do clero e da nobreza. Então, privilégios do clero e nobreza. Que privilégios? Exemplo, nunca o clero e nunca os nobres pagaram impostos na França. Repare, vestibulando, ó. Se eu pegar aqui e construir uma pirâmide, uma pirâmide da sociedade francesa, essa pirâmide, tá bem assim essa pirâmide, ó. Aqui no topo estava o primeiro estado. Quem é o primeiro estado? O primeiro estado é, nesse caso, o clero, ou seja, Igreja Católica. Quem era o segundo estado? Vestibulando, não pode errar não, viu? Você não pode colocar o primeiro estado como sendo os nobres. O segundo estado eram os nobres. Então, nobre, segundo estado, clero primeiro. E o terceiro estado, que era o quê? A maior parte da população francesa, estava a burguesia. Estava quem mais? Os camponeses, ó. Os camponeses. Então, vestibulandos, eram esses aqui, ó, que formavam o terceiro estado. Ou seja, eles correspondiam, para vocês terem noção, a
97% da população. O segundo estado correspondia a 2% e o primeiro estado correspondia a 1%. E aí, vestibulando, só e somente só quem pagava impostos lá na França era o terceiro estado. Então eles estavam inconformados com esses privilégios. Lembrem-se, não se esqueçam, que a Revolução Francesa se inspira em quê? Olhe, anote. Eles se inspiram no Iluminismo. E o Iluminismo defendia o quê? O Iluminismo, não se esqueça, foi um movimento filosófico, intelectual, que defendia o fim do absolutismo. E não se esqueça que o iluminismo, ele tinha quais características? O iluminismo, liberdade, ó vestibulando, ó. Eles defendiam liberdade. Liberdade o quê? Política. Defendiam liberdade o quê? Econômica. Então, vestibulandos, é isso que os franceses vão se inspirar. Liberdade política, serem livres daquele rei autoritário, na época era o Luís XVI. Liberdade econômica, não pagar impostos. E aí, vestibulando, você não pode esquecer de quê? Que além deles se inspirarem no iluminismo, o lema da Revolução Francesa é o quê, vestibulando? Eita, vamos aprender a falar francês? O lema era liberté, égalité, fraternité. Ou seja, o lema da Revolução Francesa estava inspirada nas ideias do iluminismo. Então o lema da Revolução era, anote, eu sei que você sabe, liberté, ou seja, liberdade. Liberdade. Qual é o outro? Igualdade, igualdade jurídica, é o que eles defendiam, igualdade. O que mais? E fraternidade. Era o lema da Revolução Francesa. Pronto. Eita, ó, que resumão. E aí, pessoal, eita, ficou feio aqui, né? Fraternidade. E aí, vestibulando, agora sim, depois do Papito fazer, ó, ei, gostou? Deixa um joinha pro Papito, deixa um comentário aí pro Papito para ele poder responder você. E aí a gente vem agora o seguinte, ó, de acordo com o texto, a simbologia em torno da Revolução Francesa ensejou uma ruptura. Vestibulando, olha isso, ó. Essa palavra ruptura está dentro da competência 3, ó. Vamos ler a competência 3, ó. Tá dentro, quer dizer, da habilidade, ó. Repara, ó. Habilidade 3, ó. Analisar a atuação dos movimentos sociais. A Revolução Francesa foi um movimento social, que contribuíram para mudanças ou rupturas. Ou seja, ele quer aqui o quê? Mudanças. Tá vendo, vestibulando? É só você, minha vida, dominar as competências e habilidades. Está dentro da questão, minha vida. Então vem o seguinte, ó. Vamos ler agora o texto. No livro A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm, escreve: em tempo de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. A queda da Bastilha. Jurubeba, o que foi a queda da Bastilha? A Bastilha era a prisão. Era onde estava, naquela época, todas as pessoas que eram contra o rei da França. Aí quem era contra, o rei prendia e colocava nessa prisão. A prisão da Bastilha. E a queda da Bastilha foi o estopim. Vamos botar aqui, ó. Foi o estopim da Revolução Francesa. O que é estopim, Jurubebinha? Estopim é a causa imediata que fez do 14 de julho, né, que quando estourou, a festa nacional francesa ratificou a queda do despotismo. Ó, o que é despotismo? Do autoritarismo. E foi saudada em todo o mundo como princípio de libertação. Princípio de liberdade. Eita, assim fica fácil. Vamos lá. De acordo com o texto, a simbologia em torno da Revolução Francesa ensejou uma ruptura com o passado. Por quê? Consolidou os direitos de cidadania conquistada pelos trabalhadores urbanos e rurais? Falso. Aqui, pessoal, na Revolução Francesa, ele não vai ter ainda, mesmo com a Revolução, não vai existir ainda esse direito de cidadania a todos os trabalhadores urbanos e rurais. Mesmo com a Revolução, só vai ter direito à cidadania homens ricos. Mulher ainda não pode. Trabalhadores urbanos não pode. Pior ainda, rural.
Então tá falso rural, urbano aqui, que era só homens ricos. Ou seja, nobres e a burguesia. A maior parte eram camponeses, não podiam. Rural é corta. B. Estabeleceu a igualdade social como um direito individual e coletivo, garantido pelo Estado. Só tem uma palavra errada, vestibulando. Não era igualdade social. Eles defendiam igualdade jurídica. É a única palavra que está errado. Essa letra B é um distrator pesado, jurídica. C. Legitimou, ou seja, confirmou o direito à insurreição. Insurreição é revolta. Diante de qualquer opressão exercida pelas autoridades. Legitimou? Não. Olha, a Revolução Francesa ela não tem esse objetivo de legitimar agora o direito de qualquer um se revoltar. Não é essa a ideia. D. Estabeleceu o sufrágio universal. O que é sufrágio, professor? Voto. Estabeleceu o voto universal masculino. Opa, falso. Não estabeleceu o voto universal masculino. Só vai poder votar homens ricos, ou seja, homens da burguesia e homens da nobreza. Então a palavra universal está errada. Falso. E a letra E, minha vida, é o seguinte, ó, instituiu a liberdade e a igualdade civil. Ou seja, a igualdade de todos perante a lei, como direitos naturais. Jurubeba, o que é isso, direitos naturais? Direitos naturais é, nesse caso, vestibulando, uma teoria criada por um cara chamado John Locke. Ele era um iluminista. Foi John Locke que defendeu o quê? Os direitos naturais dos homens. E o que seriam esses direitos naturais? Que todos os homens, direitos naturais, todos os homens têm direito à vida, propriedade e liberdade. Então, direito à vida, anote, à liberdade e à igualdade. Então, vestibulando, a resposta correta dessa questão é a letra E, vestibulando. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, vestibulando. Tire um print, ó. Tire um print aí da tela, minha vida. Um beijo do Papito. Aquele abraço.